pessoal, eu sou a doutora Márcia Escôfaro Carvalho e hoje é o nosso primeiro episódio de Prescrição de Conhecimento, que tem como objetivo trazer para vocês informações sobre a saúde e desmistificar informações que muitas vezes são dadas nas redes sociais de forma errônea. Hoje, para começar a nossa série de episódios, eu trouxe uma nutricionista muito especial, que é a doutora Leslie Barros Pantarotto, nutricionista clínica com pós-graduação em Fisiologia e Alimentação, especialista em diabetes e doenças crônicas não transmissíveis. Tudo bem, Leslie? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero falar com a Leslie sobre uma coisa que eu recomendo o dia inteiro, a alimentação saudável. Como é que eu faço alimentação saudável? Por que eu tenho que escolher um prato saudável? Alimentação saudável é a gente conseguir comer os alimentos que vão fornecer nutrientes para o nosso corpo funcionar direito. Então a gente se alimenta, recebe os nutrientes e cada nutriente se encaixa no lugar certo do nosso corpo para que ele funcione mais adequadamente. Então escolher o que a gente põe na boca faz diferença no nosso futuro? Faz diferença nas nossas doenças, na prevenção de doenças? Sim, a alimentação saudável ela não só trata, como ela previne doenças. Anemia, a própria obesidade, o diabetes, a gente previne câncer através da alimentação, dentre outras doenças. Então, comer direito ou comer de uma maneira saudável é essencial para a gente ter saúde. Mas, Leslie, como é que eu começo a escolher meu prato? Por onde eu vou começar? Quais são as dicas que você pode dar nisso? É interessante, por exemplo, a gente começar fazendo melhores escolhas. Então a gente vai evitar um alimento que tenha baixo valor nutricional ou que não tenha tantos nutrientes quanto a gente precisa e substituí-los, caso seja uma frequência a gente comer coisas que não têm tantos nutrientes, por coisas mais saudáveis. Então quanto menos processado, enlatado, em caixinha eu consumir, melhor é. Então buscar alimentos in natura. Então o que eles proporcionam, o que eles trazem pra gente? Então traz fibra, traz vitaminas, minerais, os cereais integrais ajudam no controle tanto glicêmico como do próprio colesterol. Então eu vou fazer um prato colorido, que é o que a gente sempre fala, mas por quê? Porque essa variedade que eu tenho de cor dentro do meu prato, em alimentos mais coloridos, eu tenho um acesso a diversos nutrientes diferentes. E de novo, cada um encaixa em um lugar do meu corpo. Então, consequentemente, eu tenho tudo funcionando bem melhor. Então, Leslie, eu acho que o essencial é a gente organizar a alimentação, né? Essa história da praticidade, de ser muito rápido para cozinhar, fazer tudo correndo, termina comprando uma lata de milho ao invés de debulhar uma espiga de milho. E isso faz diferença, né? Faz, e a gente, além de tudo, tem mais benefícios no alimento in natura, né? Aquele que eu comprei lá íntegro, né? Do jeito que ele saiu da plantação, eu levei para minha casa, higienizo, cozinho para poder consumir. Ele me oferece bem mais minerais do que os outros alimentos que a gente já compra em caixinha. Emendando com esse assunto, os pacientes fazem muito dieta só com proteína, tiram totalmente o carboidrato da alimentação. O que você acha disso? Isso prejudica? Porque você está falando de um prato colorido, né? A gente pensa que uma refeição ela tem que ter os nutrientes certos. Todas as refeições? Talvez sim, aí depende de cada caso, é um caso. Mas a gente tem carboidrato, proteína e o combo, né? Vitaminas, minerais e fibras. Esse é um prato mais saudável. Agora, eu tirar um grupo de alimentos a longo prazo, isso gera um problema. Então, por exemplo, a gente tem dieta sem nada de proteína. Mas emagrece, é o que a gente ouve muito no consultório, falar, mas eu vou fazer a dieta com uma restrição de determinado nutriente, principalmente a proteína, mas eu emagreço, eu já tentei isso. Para a gente armazenar proteína no corpo, aliás, carboidratos no corpo, eu preciso reter líquido. Então, carboidrato é como se eu tivesse uma hidratação através desse nutriente. Então, a pessoa como se ela tivesse um pouco mais inchada. O fato de eu não comer carboidratos e priorizar a proteína, eu vou consequentemente diminuir essa hidratação. Então eu desidrato ao invés de eu estar emagrecendo.
Então, será que é um emagrecimento saudável? A gente pensa em emagrecimento como redução de gordura e não como perda de líquidos. É o que as pessoas falam mesmo, que o carboidrato incha, né? E na verdade não é incha, porque o carboidrato faz você se hidratar mais. E voltamos na mesma questão, equilíbrio, né? E a dieta com proteína só, ela pode também, dependendo do caso, sobrecarregar algumas funções. Né? Então, eu tenho que analisar quem sou eu para poder consumir. Posso só exceder em proteína? Posso tirar o carboidrato? Para todo mundo funciona? Deve ser prescrito para todo mundo? Então, é só a gente entender se vale a pena, e aí precisa de um profissional para poder direcionar. E nenhuma dieta com uma restrição pode ser por longo prazo. Como a gente vê, às vezes tem gente que fica meses com uma dieta cetogênica ou rica em proteínas. Mais para frente ela tem problemas em relação a isso. Ou se a pessoa já tem um problema de saúde e sem orientação, viu na TV, enfim, na internet sobre a dieta e começa a fazer sem orientação, dependendo por mais tempo ou enfim, não vai ser bom, pode piorar um quadro. Então cada caso é um caso, tem uma certa indicação esse tipo de dieta em situações específicas que o especialista precisa apoiar e estar em torno para poder orientar de uma melhor forma, certo? Sim, mas lembrando que o ideal é eu ter um prato que me ofereça todos os nutrientes, porque como a gente comentou anteriormente, cada nutriente é responsável por uma função no corpo. Então a célula não funciona só com determinada vitamina, cada uma, ou glicose, ou proteína, enfim, cada nutriente tem o seu papel específico. Então não é exclusivo. Então, só comerei proteína. E como ficam minhas fontes de energia mais rápida? E a quantidade de cada coisa depende da idade também, né, Lésia? Exatamente. Depende se é idoso, se é homem, se é mulher, depende do sexo e tudo mais. Então precisa de um especialista para poder avaliar isso da melhor forma, né? Exato. E a tal da dieta do jejum intermitente, que muita gente faz e fala que emagrece muito fazendo isso. Porque a gente sabe, até por estudos, que o que ajuda a emagrecer, né, nesse equilíbrio todo num tratamento de perda de peso, em relação à alimentação é restrição de caloria, com qualidade, mas restringindo caloria. Então eu tenho uma alimentação saudável, menos calórica. Se eu, por exemplo, fico horas em jejum, né, fazendo jejum intermitente de 18 horas, será que essa refeição que eu fiquei sem, ou refeições, porque às vezes, suponhamos, a pessoa consome alimentos até 6 horas da tarde e depois vai ficar muitas horas até o dia seguinte, quase depois do almoço, para comer de novo. Se nesse horário da próxima refeição ela pulou 2 refeições, 3 aliás, ela pulou 3 refeições, jantar, café da manhã e almoço. Se na próxima refeição ela compensar, porque ela está com fome, todas as calorias das refeições anteriores, de nada vai servir ter ficado horas sem se alimentar ou feito esse jejum. A questão toda a pessoa emagrece no jejum intermitente quando tem esse equilíbrio de refeições? Talvez seja uma estratégia. Não é a longo prazo, né? Não tem diferença celular, porque isso a gente ouve também, que meu corpo vai ficar melhor, minhas células vão ficar mais ativas. Não, isso a gente não tem algo que comprove. Não tem nenhum estudo que comprove que deixa as células mais ativas para queimar caloria, como falam, né? Não, e mais tem a questão da perda de peso, porque eu restringi calorias, desde que eu consiga fazer isso. Só que eu consigo, no estudo foi feita essa comparação de pessoas que comiam, suponhamos, 1.500 calorias distribuídas em 6 refeições no dia e uma pessoa no jejum intermitente consumindo nas refeições que sobravam essas mesmas 1.500. A perda de peso foi semelhante. Então não é o tempo sem comer, né? E sim a redução de caloria do dia, né? Das 24 horas. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Falar um pouquinho de suplementação alimentar. Creatina é uma coisa que todo mundo está perguntando agora e está meio que uma moda usar creatina.
E para que serve a creatina? Você acha que todo mundo tem que tomar creatina? Existe uma relação com o exercício? Enfim, primeiro, o que é e para que serve a creatina? A creatina é um dos suplementos que existe que é o mais estudado, um dos mais estudados. A creatina, eu comento muito com os meus pacientes assim, que fazem exercício. É como se eu tivesse uma reposição de glicogênio, que é uma fonte de energia para me exercitar, ainda maior. Né? Ela ajuda eu repor esse glicogênio no meu organismo, nas minhas células. Consequentemente, quando eu for treinar, eu tenho essa reposição mais fácil acesso, eu consigo render mais nesse exercício. Eu fico mais forte, mas não no sentido que ela me aumentou a força. Ela me permitiu, por energia, treinar melhor. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, o glicogênio é uma forma de reserva que o nosso organismo tem, que quando a gente precisa, a gente usa esse glicogênio como fonte de energia, Sim. Certo? E a carnitina, ela vai aumentar esse glicogênio da gente. A creatina. A creatina, ela ajuda com que no exercício eu tenha mais pique. Então, por exemplo, se eu treino, né, porque as pessoas falam, mas eu uso creatina e aí eu fico com a musculatura maior, mais forte, enfim, me permite outra hidratação e óbvio, se eu treinei, essa musculatura rompe fibras e a alimentação equilibrada de proteína e carboidrato, na quantidade certa para mim e para o meu treino, ajuda a repor isso. Então eu cresço em musculatura e em força muscular, que é essa a ideia, eu render mais nesse exercício, eu consigo treinar muito melhor porque eu estou com mais energia para isso. Mas então eu tenho que tomar a creatina antes do exercício, depois do exercício, ou não tem nada a ver com isso? Como é que eu tenho que ingerir essa creatina? Não tem uma obrigação, porque ela não atua no momento. Então tomei como se fosse um outro produto que me dá uma energia naquele momento, rápida. Não, ela trabalha em cima de estoques de energia. Então eu preciso ter uma periodicidade. Então eu tenho que tomar todo dia, de preferência no mesmo horário. Agora, se eu tomei antes do treino, ela não vai me ajudar no treino, nesse específico, porque ela trabalha com estoques, né? Então ela repõe os meus estoques. E deixa guardadinho lá para quando eu for fazer exercício usar aquilo. Então seria legal eu tomar todos os dias, no mesmo horário de preferência. E qual quantidade que eu devo ingerir? Ou isso também depende da idade, depende do sexo, feminino, masculino? Isso a gente faz avaliação até por tipos de treino, mas a sugestão é que seja de 3 a 5 gramas, né? Mas às vezes precisa de num treino, ou uma pessoa, um atleta, precisa passar uma parte maior, recebendo uma quantidade maior de creatina, perto de uma competição, enfim. E isso também é ajustado. Leslie, então a creatina estimula o armazenamento de energia, que a gente chama de glicogênio, no músculo, e isso fica reservadinho para uma situação que a gente precise, como exercício, como qualquer tipo de coisa que a gente vai precisar de energia, o organismo pega esse glicogênio e utiliza. Aí a pergunta é, creatina todos nós precisamos comer, tomar um suplemento, ou já existe no alimento? Existe no alimento, né, através de proteínas, porque é onde fica a creatina, né? Ela trabalha em cima da musculatura, então provavelmente nas carnes a gente encontra, né? Então a gente pode se alimentar também desse tipo de proteína. A creatina que a gente consome é para estimular ainda mais a nossa própria produção de creatina, porque todos nós temos, né? Então nós produzimos, ela só potencializa isso, deixa mais rápida essa formação de glicogênio novamente. Lembrando que o uso, também não usei e já faz um efeito imediato. Eu consigo ver efeitos da creatina depois de 21 dias de uso. Nossa, então, não bastante na hora. tempo. Então tem que ser contínuo o uso de creatina. Exatamente. De preferência num mesmo horário, né? Sim, não é exercício dependente. Não é porque eu vou treinar hoje, eu preciso da creatina só hoje. Como a gente trabalha, ela trabalha em cima de estoques, então é a longo prazo. Então eu vou tomando durante a semana toda, independente dos dias que eu estou treinando. Então, é bom falar que a creatina, esse depósito de energia que a gente precisa, não é só para o exercício.
é para o nosso dia a dia, né? Sim. É para se a gente pegar um resfriado, para a gente se defender, na verdade, a gente precisa desse armazenamento de energia, né? Sim. Para poder se defender. E aí também entra o idoso, né? O idoso pode tomar creatina, não pode? Pode, e não pensando que ele vai ter esse aumento, pensando na musculatura, né? Diferente do que a gente vê muitas pessoas buscarem a creatina, que ele quer aumentar demais massa muscular. É incentivado exercícios físicos para os idosos, até para melhorar o corpo como um todo. Mas a creatina para o idoso ajuda, por exemplo, em melhorar a memória, em melhorar a questão cardiovascular, o metabolismo de glicose. Então tem muitos benefícios que a gente consegue, não só para o idoso, né? No diabético a gente também pode usar, só que dentro das recomendações e analisando o caso, quanto que a gente vai oferecer desse produto para a pessoa. Tudo tem que ter quanto, quando, né? E o porquê que eu estou usando a creatina, né? Exatamente. Porque também pode sobrecarregar o organismo se eu usar uma quantidade excessiva de creatina. E aí vai sobrecarregar o rim e tudo mais, né? Posso mudar de assunto um pouquinho? Vamos falar da tapioca, porque a tapioca todo mundo está usando, café da manhã com tapioca, substitui o jantar por uma tapioca, tira a farinha de trigo e coloca a tapioca. Qual que é o benefício disso, né? Será que ele tem uma diferença muito grande em termos de caloria, em termos de nutrientes? O que você sabe? Você pode dizer alguma coisa sobre isso? Normalmente as pessoas que usam muito a tapioca, que começaram a mudar o tipo de alimentação, era por conta da questão de intolerância, por conta do glúten, né? Uhum. E quem precisa de retirar o glúten, né? Por isso da troca da farinha de trigo pela tapioca, pessoas que têm problemas com ele. Né? Então, porque ele interfere na absorção, enfim, isso é um assunto mais longo até para a gente tratar. Mas vantagens, né? Em cima de um farináceo ou um outro tipo de carboidrato, por exemplo, para o café da manhã. Então, qual que é a diferença da gente usar a tapioca ou o pão francês, né? Eu observo muito isso no consultório, que pacientes com diabetes, eles questionam isso, né? E também a gente observa na glicemia que a tapioca aumenta a glicemia muito rápido, né? Ou qualquer outro produto que venha da mandioca. Aí fala, mas é mais leve, ok, em relação à leveza do alimento não é isso que importa. Mas é interessante a gente prestar atenção, e até tem um quadro para isso, onde tem um comparativo quais são os nutrientes que o pão francês, na mesma proporção, né, numa unidade de 50 gramas oferece, e a fécula de mandioca, né, que é o que a gente usa para fazer a tapioca, a hidratada principalmente, que é o que a gente usa lá, para poder fazer o disco de tapioca e comer. Sozinha, aí fala em relação à caloria, ela tem sim redução, porque a gente acrescentou água. Né? Então é como se eu dissolvesse um pouquinho aquele conteúdo de tapioca que eu usei. Em relação a carboidrato, se eu pegar um pão francês e 50 gramas de tapioca, elas por elas, porque a diferença é irrisória no teor de carboidratos que me fornece. Então falar assim, emagrece mais ou menos, depende do contexto que eu estou na alimentação. Será que eu posso passar ou reduzir 40 calorias nesse horário? Ia ser significativo? Depende. Agora, em comparação a teor proteico, o pão tem mais do que a tapioca. Então o pão tem mais proteína que a tapioca? Então, olha que interessante, tá vendo? Agora, como que a gente avalia? Por que a glicemia, isso a gente depois pode até comentar sobre esse assunto, sobe mais quando eu não tenho proteína, não tenho fibra, né? Porque digere mais rápido. Então, nessa questão, onde eu tenho um alimento com um pouquinho mais de proteína, no caso do pão, em comparação com a tapioca que não tem, a digestão do pão, por mais que seja rápida, vai ficar um pouquinho mais lenta que da tapioca.
Ah, mas aí então não vou usar? Nossa, é proibido para mim porque minha glicemia está aumentada, ou porque eu quero emagrecer, eu preciso ficar mais saciada, esse alimento precisa ficar mais no meu estômago, porque se não tem proteína e fibra, digere muito rápido, fico com fome logo. Então, como que a gente pode fazer para deixar uma sugestão de como fazer com que aquela tapioca tenha uma digestão mais lenta? Quer dizer, então, na verdade, a tapioca não tem vantagem sobre o pão francês, praticamente nenhuma. É mais o palatável, né? Eu gosto mais de comer uma tapioca do que um pão francês. Mas existem maneiras de a gente melhorar essa tapioca, é isso que você está querendo dizer. E aí entram umas receitinhas que você pode dar dica agora, é isso? Então, de repente, a gente pode associar outros alimentos. Então, o conceito eu tenho que ter uma fonte de carboidrato, que nesse caso é a tapioca. Aí eu vou adicionar uma proteína. Então, pode ser, por exemplo, ovo. Então, é o que a gente também ouve, né? Fazer uma crepioca. Crepioca. Que é eu adicionar o ovo, que tem uma unidade em média 6 gramas de proteína, né? Já até aumenta, né? Proteína em relação ao pão francês que teria sozinho. E posso adicionar fibras. Então, de repente, eu posso pôr chia, que até a apresentação fica bonita quando a gente mistura esses alimentos. Aí eu como, de repente, com uma ricota, com queijo branco, com queijo cottage, né? Que fica leve, não fica extremamente calórica essa porção de alimento, por um café da manhã, por exemplo. Aumenta a proteína e diminui a velocidade de absorção do alimento. Então eu já vou emendar com esse assunto de absorver alimento, que aí entra a diferença entre índice glicêmico, né, e o carboidrato, ou calor energético, né, capacidade energética de cada alimento. Isso é diferente também, né? Então um alimento pode ter um índice glicêmico baixo ou alto, diferente do poder energético dele, certo? Sim, então, por exemplo, a gente tem um alimento, porque entrou numa conversa um tempo atrás de índice glicêmico, onde todo o alimento, a gente sempre pensava só no índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? Em poucas palavras, é como a velocidade com que esse alimento entra na minha corrente sanguínea. Então, como que ele vira glicose rápido, né? Então, comi um carboidrato, o quanto que ele tem de rapidez para elevar minha glicemia. Então, quanto maior o índice glicêmico, mais rápido ele entra no sangue. Exatamente, e mais rápido sobe o açúcar do meu sangue, independente de diabetes ou não. Todos nós, tendo diabetes ou não, o alimento reage do mesmo jeito, ele é digerido e sobe o açúcar do nosso sangue. A resposta de insulina que a gente tem que varia para quem tem ou não diabetes. E o interessante a gente pensar em relação ao índice glicêmico é que ele isolado também não é uma informação. Ah, não? Sozinho. Tá. Não me leva a uma ação. Eu tenho que também analisar a carga glicêmica desse alimento. Então, o que é a carga glicêmica? É o quanto de carboidrato que esse alimento tem. Então, se eu tenho um alimento de baixo índice glicêmico, ou seja, o açúcar desse alimento, quando for digerido, o tempo que ele entra na minha corrente sanguínea, ele pode ser de alto índice glicêmico, porém a quantidade de carboidrato que ele tem é baixo. E você pode dar um exemplo disso? Porque a gente sabe que essas duas informações são boas. Só que, por exemplo, uma alimentação tem que ser mesclada. Eu tenho que ter uma alimentação que tenha alimentos de baixo índice glicêmico e uma carga glicêmica equilibrada. Um exemplo que tem é do abacaxi, até tem um gráfico para poder, uma ilustração para poder sinalizar isso. Eu tenho lá, num volume de abacaxi, cerca de 90 gramas. Os dois, tanto o abacaxi quanto o pão francês, que é o que está comparando, eles têm o mesmo índice glicêmico. Os dois são altos. Ai, mas é uma fruta. É uma fruta, mas o açúcar dessa fruta entra na corrente sanguínea muito rápida. Nesse quesito, a gente já fica assustado, fala, nossa, mas o abacaxi é igual ao pão, né? Mas o que a gente pode considerar disso? Eu tenho um volume maior de abacaxi, então eu tenho lá 90 gramas de abacaxi para 50 gramas de pão. Os dois, alto índice glicêmico, então entra esse açúcar no sangue rápido.
Porém, a carga glicêmica do pão, ou seja, a quantidade de carboidrato que tem no pão, que é cerca de 20, 30 gramas, dependendo nesse peso, né? Carboidrato disponível dá 28 gramas em média, 20 e 28. Já no abacaxi, eu tenho de 9 a 15, dependendo da maturação. É menos da metade do que tem um pãozinho francês. E o resultado no pico de açúcar no sangue se dá diante do quê? Diante da carga glicêmica. Então, se eu tenho uma refeição com um volume de carboidrato muito grande, independente dele ser de baixo índice glicêmico ou de alto, essa carga glicêmica, esse monte de carboidrato que vai virar açúcar, é isso que vai fazer minha glicemia subir. E não só o índice. Quer dizer que é um balanço entre as duas coisas. O ideal é a gente digerir alimentos com baixo índice glicêmico e também baixa carga glicêmica. Ou posso até ter um alimento que tem alto índice glicêmico, porém com uma carga glicêmica mais baixa. Então ele tem menos carboidrato, por mais que ele vai entrar na minha corrente sanguínea rápido, aí entra o que a gente falou anteriormente, de eu associar outros alimentos para dar uma segurada nessa digestão. Por exemplo, a proteína e a fibra ajuda bem aí. Então o que ela faz? Segura a digestão desse alimento que tem alto índice glicêmico. Então a gente consegue assim modelar isso, falar, então esse alimento digeriria em meia hora, 100% desse açúcar ia estar no meu sangue. Quando eu coloco fibra, por exemplo, chia, em cima de uma fruta, ou associo um pouquinho de gordura, comento muito isso, eu pego uma banana que tem um índice glicêmico de médio a alto e associo com chia. A chia retarda a absorção desse carboidrato. Com alguma proteína, então um ovo, um queijo nesse horário, segura essa digestão também. E eu consigo equilibrar a velocidade com que a minha glicemia sobe. Você vê que em tudo é uma inteligência de combinação de alimentos de forma que haja um equilíbrio entre as coisas, né? Então é por isso que é importante procurar um especialista para orientar, porque a gente acha que sabe comer e não sabe. Então é importante esse equilíbrio, principalmente nos diabéticos, né? Que isso é importante, essa diferença de índice glicêmico, e eles se confundem tudo com isso. Leslie, então quando você vai comer uma fatia de abacaxi, por exemplo, você orienta que coma com uma fibra ou com uma proteína. Ou depois de uma refeição. Então as frutas mais doces, que têm um alto índice glicêmico, então a gente tem caqui, a própria melancia, a gente coloca como pós-refeição. Frutas mais doces, por exemplo, como sobremesa. Ou eu adiciono, se eu só consigo comer fruta no meio da tarde, aí a gente adiciona uma proteína e uma fibra. Também tem aquela história do amadurecimento da fruta, né? Quanto mais madura a fruta, maior índice glicêmico. Sim. Acontece com a banana nanica, né? Que a gente pede para comer um pouquinho menos madura, né? E a própria cocção. Então, alguns alimentos a gente cozinha, a gente diminui a fibra daquele alimento e, consequentemente, ele fica mais fácil de digerir. Então, ficando mais fácil de digerir, é mais rápido, né? Aí a glicemia aumenta em relação a isso. Então, tudo é um equilíbrio. Que momento que dá certo de eu comer tal coisa, igual que eu comentei da fruta ser depois da refeição, as mais adocicadas, por conta do quê? Ou com alto índice glicêmico, porque na refeição eu já tenho uma salada, que são fibras, eu tenho a proteína, que às vezes é um ovo, uma carne, um frango, que segura a digestão desse alimento de sobremesa. A glicemia vai aumentar? Vai, porque a carga glicêmica, isso é interessante a gente reforçar, a carga glicêmica indifere se tem outros alimentos. Ela só não vai entrar, né? Esse alimento não vai digerir e subir minha glicemia tão rápido quando eu tenho associado proteínas e fibras, mas vai subir. Então, suponhamos que 10 gramas de carboidrato, lá assim, uma fatia de abacaxi, ela vai aumentar minha glicemia, se associado com outros alimentos, suponhamos que 50 miligramas
por decilitro no sangue. Então, suponhamos que eu estou com 100 no meu sangue, furei o dedo, medi 100. Comi o abacaxi, isso é um valor aleatório, não é real, mas faz de conta que vai subir 50 essa fatia de abacaxi. Ela, ao invés de subir em 20 minutos, meia hora, com outros alimentos juntos, que é uma proteína e fibra, ela vai demorar até 1 hora para chegar nesse pico de 50 a mais. De eu chegar nesses 150 de açúcar no sangue no total. E começa então a digestão e ela volta para a normalidade. Isso é importante, o tempo que esse alimento começa a aumentar o açúcar do meu sangue. Quanto mais lento for, melhor é. Porque nesse meio tempo a gente já gastou, fez alguma coisa, está gastando energia. Principalmente para o diabético, né? Principalmente para o diabético. Tem a ver com a dose da insulina no diabético tipo 1. O momento em que toma. No momento em que toma. E já falando, bom, olha como é importante a gente ter um especialista que entenda do que está sendo colocado na nossa boca, né? Como é importante a gente procurar quem entende para orientar o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que cozinhar, a escolha dos alimentos, fazer o nosso prato de maneira adequada, como isso é importante. E o que me perguntam muito também no consultório é do tal do whey protein. Existem uma infinidade de marcas de whey protein e todo mundo quer tomar e tem muita gente que tem medo de engordar com whey protein. Mais uma vez relacionando a ingesta do whey protein com exercício físico. Qual a dica que você tem para dar para a gente? É importante ingerir o whey protein? Em que situação que você acha que é importante? Tudo a gente precisa saber em que momento que a gente usa, como a gente come, será que é para mim, quando que eu vou fazer. Mas hoje o whey ele tem em um volume pequeno de produto uma quantidade de proteína alta. Quando que é possível usar? É só na academia? Né? E a gente acha e percebe isso muito. Eu comecei a academia hoje, eu já tenho essa orientação de começar a tomar whey. Aí no dia seguinte você já está com a garrafinha para levar o whey para tomar durante o exercício. É o kit da academia, todo mundo com aquele whey na mão, né? E assim, lembrando que a necessidade de nutrientes que a gente tem, seja ele qual for, do que a gente consome para atingir, é para as 24 horas. Né? Então eu tenho que pensar sempre assim. Então, teor de proteína, antigamente se pensava, não, porque o exercício eu preciso de proteína no pré-treino. Então, antes de ir para a academia, 1 hora eu preciso tomar proteína para eu poder ganhar massa muscular. E não é esse o conceito. Não adianta eu oferecer uma quantidade de proteína nesse momento alta e depois não como mais nada. Então, aonde entra? Em que contexto entra uma suplementação? No contexto de que eu preciso, nas minhas 24 horas, atender um aporte calórico e proteico principalmente pelo que a gente está falando, para tudo funcionar direito. Então, assim, se eu pretendo ter uma reestruturação, uma formação de massa muscular, eu preciso sim comer proteínas. Às vezes, num teor a mais, isso são cálculos que a gente faz. Quanto de proteína que aquela pessoa, naquele perfil, naquele treino, com aquela intensidade precisa ter. Então, Leslie, não adianta pegar dieta do vizinho, dieta do marido, do irmão, cada um, e não é dieta, né? É adequar uma alimentação para aquela atividade física, para aquela idade, para o sexo, se é mulher, se é homem, Sim. se é criança. Cada um tem que ter um cardápio individualizado. E tomar o whey protein também não tem nada a ver com exercício. Eu posso, por exemplo, tomar no meio da tarde um whey protein. Depende da minha demanda, do que eu estou precisando. Então, por exemplo, o whey eu posso usar, se eu não atingir, tem muitos pacientes que têm, independente do treino, mas precisariam de um volume de proteína grande e não consegue por questões gástricas mesmo. Não cabe, eu não consigo no almoço comer 3 bifes de 120 gramas cada um para eu poder atender a minha necessidade de proteína. Isso acontece muito no idoso, né? O idoso nem gosta de comer proteína. Exatamente. Então, às vezes, no idoso vai bem inserir no cardápio durante o dia um whey protein, né? Sim, que é independente
de exercício ou não. Então, o whey não só usamos no exercício. Eu acho que, pelo menos na minha prática clínica, eu uso para chegar na quantidade de proteína que aquela pessoa precisa, se não consegue alcançar pela alimentação. Quer dizer, primeiro você avalia o cardápio que a pessoa está fazendo e avalia a necessidade de alimentação de cada grupo de alimento, né? E aí distribui durante o dia, de acordo com a capacidade de cada um. Por exemplo, você pega um paciente que fez bariátrica, ele não consegue ingerir muita comida, né? Então aí talvez tenha que introduzir esse tipo de suplemento. Quer dizer, é individualizado, cada caso é um caso, né? Tem que saber o porquê, quando ingerir esse tipo de alimento, né? Às vezes na própria obesidade. Então a pessoa quer perder peso, aí entra até no começo da pergunta, né? Sobre, tenho medo de engordar, ou será que eu que estou com excesso de peso vou piorar meu peso por conta do whey? Não, ele vai entrar quando precisar. Isso é bom a gente lembrar, porque às vezes fala assim, se eu não tomar o whey protein eu não vou ter um ganho de massa muscular. Se a minha alimentação, porque proteína, o corpo não entende, essa daqui está vindo do whey, então essa aqui vai formar músculo e essa daqui para ser para outra coisa. Não. O corpo entende assim, entrou, digeriu, é proteína, vai liberar aminoácido, então cada qual vai para onde precisa. A ideia é atingir a demanda, o que eu preciso, o que o meu corpo precisa de proteína. Aí, para o emagrecimento, então alguém tem muita fome, por exemplo, chegando em casa à noite, na hora do jantar. Então, às vezes, organizar a dieta no meio da tarde, então às vezes a pessoa é corrida, trabalha o dia inteiro, não consegue parar para comer. Então, não consigo ir lá fazer, sei lá, um omelete à tarde para eu me alimentar, ou consumir algum alimento proteico. Então, o que eu posso fazer para não chegar em casa louco de fome e aí descompenso na dieta? Eu consumo um alimento proteico no meio da tarde. Se a vida é tão corrida e eu não tenho tempo de parar para comer, de repente o whey pode ser uma boa nisso. Ou eu associo com outros alimentos, aí entra a composição daquele momento. Se eu preciso associar com outro carboidrato, se precisa de uma outra fonte alimentar, mas provavelmente com o uso da proteína, seja ela qual for, e no caso que a gente está falando do whey por conta do alcance de teor de proteína e praticidade, porque convenhamos que é mais fácil diluir, né, e beber, do que ter que preparar um bolinho, um omelete, algo do tipo. Quando não tem muito tempo de preparar o alimento, né? E tem também a proteína relacionada à saciedade, né? Quando você come proteína, você tem menos fome, né? Pelo menos por mais tempo sem fome. Exatamente. Leslie, me perguntam muito, então, uma outra coisa que eu estou lembrando agora. O whey protein substitui a creatina? Não, são produtos diferentes, embora sejam proteicos, né? Mas tem funções diferentes, né? Um é para estimular, né, uma produção e uma reserva de energia, e o outro atinge as necessidades do corpo todo, porque todas as nossas células do corpo são proteicas. Então, se eu tenho que renovar a célula, estou com anemia, eu tenho que produzir novas células. É uma dieta com proteína que eu preciso e não necessariamente creatina, né? Então, cada momento é uma situação e um não substitui o outro. Muitas vezes, precisa-se dos dois. Eu preciso da creatina até por questão no idoso, de memória e tudo mais, ela vai entrar com esse efeito, e o whey, porque o whey é proteína isolada do leite. É a mais completa de todas? Não, que a gente tem, por exemplo, no ovo, alto valor biológico, uma proteína muito boa, né? Que eu tenho vários aminoácidos diferentes para formar, inclusive a albumina. Então, eu tenho um mix de proteínas num outro produto. Tá, então são produtos diferentes que a gente usa em situações diferentes. Exatamente. Cada um com o seu lugar, né? E também não tem mais relação com o exercício isso. Não, independente disso. Eu posso usar no emagrecimento, no controle de apetite, num ganho de massa muscular, num idoso, até na sarcopenia, né, na perda de força muscular. Então, a gente usa proteína, whey, enfim, o que for preciso para atingir o que ele precisa naquele momento.
Bom, existem alguns métodos que a gente pode avaliar individualmente quanto de massa magra a pessoa tem, quanto de retenção hídrica, quanto de massa gorda, né? E aqui na nossa clínica a gente usa, né, a bioimpedância, que é um instrumento para a gente avaliar isso, né? Leslie, você costuma fazer bioimpedância? Tem indicação? Quais são os casos mais importantes de se fazer bioimpedância? Explica um pouquinho para mim essa história de bioimpedância. Tá. A bioimpedância é uma medida que a gente faz para avaliar a composição corporal. Então, a gente tem ferramentas, né? Então, no caso, balança, enfim, tem um equipamento onde a pessoa sobe nela, diante de um protocolo que até depois eu comento sobre isso, onde passa uma fraca corrente elétrica pelo corpo da pessoa e consegue, né, que é a impedância, né, identificar e diferir massa muscular, como você já comentou, todo aquele combo de nutrientes diferentes, de composições, de coisas que tem dentro do corpo. A gente sobe na balança às vezes e a gente acha que aquele valor que deu, isso eu comento muito com os pacientes sobre bioimpedância, a gente sempre acha que aquele valor da balança é gordura. Nossa, mas eu tenho tudo isso de peso ou só isso, né, de gordura? E dentro daquele valor a gente tem várias coisas. Eu tenho ossos, eu tenho musculatura, eu tenho gordura entre as vísceras e tudo isso a gente consegue. Água, né, que 60% daquele valor é água. Então, às vezes a pessoa não tem essa ideia. Quando faz a bioimpedância, a gente avalia isso. E tem casos que a pessoa sobe na balança que está hiperidratado. A gente só observa que tem, porque às vezes palpando e fazendo os toques para poder identificar um inchaço, um edema, não é tão preciso quanto a gente fazia na bioimpedância. E um dado importante da bioimpedância é o gasto energético de cada indivíduo, né? Quer dizer, às vezes você tem um atleta que tem um gasto energético baixo, então ele precisa ingerir muito menos do que uma pessoa com gasto energético maior. Então, vamos dar um exemplo assim, um gasto energético de 1000 calorias que a pessoa tem. Ela precisa ingerir menos do que isso para ela poder perder peso. Tá certo ou tá um pouco errado isso? O que a gente precisa avaliar é a perda de peso, quando a gente vai montar, isso é um critério interessante para a gente se pontuar. Muito aquém de um gasto energético, e a gente já incentiva um exercício físico, também não é bom. Onde que eu me baseio com essas duas informações? Tem sim, a gente tem que pegar a taxa de metabolismo e em cima dela tentar reduzir caloria para estimular o corpo a queimar gordura. No entanto, se a pessoa consome 3.000 calorias, que durante a avaliação na consulta a gente identifica esse volume alimentar, eu tenho que ficar entre essas duas informações. Porque se ela tem um hábito de comer 3.000 calorias no dia, e o metabolismo, por isso que ela está aumentando o peso, e o metabolismo dela requer 1.000, 2.000 está a mais. Por isso que às vezes eu tenho esse excesso de peso. Então também é um comparativo que a gente faz durante o atendimento. E outro detalhe, a gente reduz gradualmente. Se eu sair de 3.000 calorias em um único impacto para 1.000, a pessoa não consegue se manter num tratamento. Então, a gente vai avaliando isso aos poucos. E um detalhe importantíssimo da taxa metabólica é que conforme vai perdendo peso, essa taxa vai mudando. Ou com a atividade física que eu vou fazendo a mais, né? Porque ela é baseada também em relação ao peso que a pessoa tem. Então, essa informação é importante. Então, na bioimpedância, eu tenho várias coisas. Quer dizer, não deixa de ser um instrumento a mais para a gente avaliar a necessidade de cada um e individualizar o tratamento de acordo com o gasto energético, com a porcentagem de gordura, a porcentagem de massa magra, a retenção hídrica. Eu diria que é até essencial, porque a gente precisa de determinadas informações tanto por uma prescrição alimentar, porque a bioimpedância ela é basicamente para isso, para poder te direcionar um melhor plano alimentar, né?
para adequar uma musculatura, uma massa muscular, para redução de percentual de gordura, para a gente avaliar o quanto de gordura eu tenho, que é o risco cardíaco, né? De gordura intravisceral, que são entre os órgãos. Então, tudo isso a gente observa na bioimpedância. E o bacana da bioimpedância é que ela traz até um formato de onde estão essas gorduras. A distribuição de gordura Exatamente. no corpo e para a pessoa centralizar um determinado tipo de exercício. Isso. E depois comparar. É importante isso também, né, Leslie? Comparar uma bioimpedância e no futuro uma próxima. De quanto em quanto tempo você recomenda que se faça a bioimpedância para comparar? Uma média de 3 a no máximo 6 meses. Desde que esses 3 meses, né, a partir da primeira bioimpedância, a pessoa já começou a fazer alterações no hábito alimentar, no exercício físico, nos hábitos de vida. Aí em 3 meses a gente consegue observar. Ah, e tem que fazer todo mês? Não, porque até para um ganho de massa muscular você muda a estrutura do seu corpo diante de um exercício depois de no mínimo 90 dias, né? Para ser realmente pontual. Então é um tempo bom, né? E outra, a gente sempre tem que estar em situações parecidas, né? Não adianta de repente eu fiz uma avaliação em determinado momento e depois fiz em outro. Então, por exemplo, eu faço a avaliação numa segunda-feira de manhã, né? E eu tive um final de semana onde houve abusos, onde eu tenho uma retenção de água maior, porque tem esse protocolo. Eu tenho que seguir um protocolo para poder fazer. Ah, então tem um protocolo, né? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo bioimpedância a qualquer hora do dia, depois de fazer uma corrida na lagoa, ou então sem nenhuma relação com jejum e tudo mais, né? Então fazer bioimpedância assim de supetão no consultório não vai servir para muita coisa, certo? Precisa fazer um protocolo para se fazer um exame mais confiável. Estou correta nisso? Esse é o nosso cuidado aqui na clínica, porque é preciso eu não ter nada que interfira no volume de líquido que o meu próprio corpo já tem. Então, se eu tenho alguns alimentos, ou se eu comi, se eu fiz uma refeição, no caso de mulheres, se elas estão na época de menstruar ou estão menstruadas, que tem uma retenção de líquido diferente, nesses casos, ou tomei café ou alguma bebida que faz com que o meu organismo retenha mais líquidos, esse excesso de líquido interfere na impedância, que é quando a corrente elétrica passa no corpo. Quanto mais líquido eu tenho, mais rápida é essa. É importante isso. Quer dizer, bioimpedância é a passagem de uma corrente elétrica pelo corpo e vai medir a resistência de cada tecido a essa passagem de corrente elétrica. Então, a água passa mais rápido, a gordura passa um pouco mais lento, a proteína mais lento ainda, e aí desenha o nosso corpo de acordo com essa passagem de energia. E nos fornecem um monte de dados importantes para a gente melhorar a atividade física, melhorar a alimentação e tudo mais. Acho que ficou muito claro isso que você está explicando. E existe contraindicação para a bioimpedância? Normalmente, a pessoa que tem marca-passo não tem essa indicação para realização, ou algum pino pelo corpo, e gestantes. Então, nesses 2 casos, não é recomendado que se faça. A gente mostrou uma figura aí que mostra, que a gente trouxe uma figura, né? Que mostra os dados da bioimpedância e mais ou menos um quadro com todos os índices que a bioimpedância pode nos trazer, né? Então tem massa de gordura corporal, massa muscular, índice de massa corporal, tem uma porção de dados super importantes, muito mais do que os dados clínicos de uma consulta comum, né? Sim. E que vai complementar a orientação alimentar, atividade física e também estimular o paciente. Eu sempre falo isso, porque depois de 3 meses a gente retorna com uma bioimpedância melhor, dá um estímulo maior, né? Para continuar com as mudanças de hábito que são complicadas, né? Leslie, acho que a gente poderia finalizar com uma mensagem que você poderia dar para todo mundo que está escutando a gente, né?
O que você poderia resumir nessa nossa conversa de hoje? Quais são as orientações e as dicas que você pode dar? Eu comento sempre que todo o assunto relacionado à alimentação, tudo da nutrição, a gente tem que saber que cada caso é um caso. Então eu tenho muito paciente que fala, eu vi produto tal na televisão, fizeram propaganda daquilo, aquele alimento milagroso, né? Funciona ou já posso começar a tomar? Então a pessoa diante disso, ou de uma dieta revolucionária, né? Ela tem que avaliar primeiro o que é. Então o que é isso? Né? Essa propaganda ou esse produto, esse alimento, enfim. O que é, para quem é? Será que serve para mim? Na minha condição de saúde, né? Peraí, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho deficiência daquilo. Será que para mim se aplica esse alimento ou esse produto, enfim? Se aplica. Então, quanto que eu posso usar? Ou devo? E quando que eu devo usar? E por quanto tempo? Né? Então, essas perguntas direcionam um pouco, né? Porque nem tudo que a gente vê que fala que é bom para todo mundo pode ser bom para mim. Às vezes um excesso de alguma coisa pode me fazer mal para outras, né? Chás, né? A gente vê muito disso de chá. A pessoa toma 2 litros de chás funcionais no dia de uma mesma erva. A gente já tem estudos da toxicidade que isso tem. Então, eu citei um exemplo de uma gama de coisas que existem. Então, eu sempre falo, a gente precisa avaliar. Se eu não consigo respostas para essas perguntas, eu procuro alguém que tenha conhecimento para poder me ajudar. Então, fala assim, eu vi tal coisa. Então, eu nunca começo a tomar se eu não tenho a resposta certa para essas perguntas. E perguntar para alguém que não está envolvido na venda disso, né? Porque senão eu posso ter, né, diferenças, né? Uma resposta que incentive e às vezes não está tão bom para isso. Por isso que eu trouxe a doutora Leslie aqui, especialista nisso e em muito mais assuntos, porque o intuito é desmistificar alguns assuntos que a gente vive no Instagram, em todas as redes sociais e que influencia no nosso dia a dia. Que a gente precisa procurar um profissional especializado para orientar exatamente como é que a gente tem que se alimentar, o que a gente tem que pôr na boca. E isso é muito individualizado. Muito obrigada.